O que é a hipoxemia arterial? Falamos de hipoxemia arterial quando a quantidade de oxigênio transportado pelas artérias é inferior ao normal. É uma doença grave, porque uma das principais funções das artérias é justamente o transporte de oxigênio para as células. Sem uma quantidade adequada de oxigênio, as células não podem funcionar. Na hipoxemia arterial grave, as funções vitais do corpo ficam em risco, podendo ocorrer morte celular se for prolongada ao longo do tempo. Como a hipoxemia arterial é diagnosticada? Duas medidas são usadas na medicina para determinar a hipoxemia arterial. Milímetros de mercúrio. Em condições normais, a quantidade de oxigênio nas artérias deve variar a NTRE 75 e 100 milímetros de mercúrio. Quando a medição está abaixo de 60 milímetros de mercúrio, o oxigênio externo é necessário para o paciente. Saturação de oxigênio. A medida mais acessível é a saturação em porcentagens. Dispositivos pequenos, como o oxímetro, são presos ao dedo para medir essa porcentagem. Uma saturação de oxigênio entre 96% e 100% é normal. Abaixo de 95% é uma bandeira vermelha, e abaixo de 90% de oxigênio é necessário suplementar. Para que o oxigênio alcance as células, 3 etapas devem ser realizadas em 3 ambientes diferentes. Se uma dessas 3 etapas falhar, o resultado final, que é a função celular, será alterado. Essas etapas são: o oxigênio do meio ambiente. O local onde o ser humano se encontra deve ter uma concentração adequada de oxigênio. Pode haver uma falha ao escalar uma montanha, por exemplo, ou em salas onde há poluição com monóxido de carbono. Pulmões saudáveis. O sistema respiratório deve ser capaz de retirar o oxigênio do meio ambiente para transmiti-lo às artérias. Doenças como a asma podem interromper esse processo. Sangue arterial. É onde a hipoxemia arterial é medida. É a etapa do transporte de oxigênio, que foi retirado do meio ambiente pelos pulmões. O sangue transportará esse oxigênio para todas as células do corpo humano. Causas de hipoxemia arterial. As causas mais comuns de hipoxemia arterial são: doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Entre essas patologias temos asma, enfisema e bronquite crônica. Ao afetar os pulmões, a entrada de oxigênio é interrompida, e a terceira etapa, que é a distribuição do oxigênio pelo sangue, começa em desvantagem. Problemas cardíacos. Alguns distúrbios do coração afetam a comunicação entre os pulmões e as artérias. Como o oxigênio deve passar do sistema respiratório para o circulatório através da conexão pulmão-coração, se houver alguma alteração nesta conexão, o oxigênio disponível para as artérias diminuirá. Pneumonia. Pacientes com pneumonia infecciosa frequentemente sofrem de hipoxemia arterial. Em casos graves que são hospitalizados, a saturação de oxigênio é monitorada diariamente para conhecer a condição do paciente. Anemia. O oxigênio é transportado pelas artérias dentro das células vermelhas do sangue. Quando há menos glóbulos vermelhos, obviamente o transporte de oxigênio é afetado. Isso acontece nas anemias, qualquer que seja a sua origem. Existem diferentes graus de anemia, e isso determina diferentes níveis de gravidade da hipoxemia arterial. Medicamentos. O uso de medicamentos derivados de opioides e morfinas tem o efeito adverso da hipoxemia arterial. São medicamentos que devem ser usados nas doses indicadas, e sempre com receita e supervisão profissional.
sintomas de hipoxemia arterial. A falta de oxigênio nas células gera uma série de sintomas. Alguns sinais respondem ao órgão mais afetado pela hipoxemia arterial e outros são sinais gerais. Entre os sintomas usuais, temos mudanças na cor da pele. A hipoxemia arterial pode causar palidez, principalmente associada à anemia. Por outro lado, pode causar cianose, que é a coloração azulada da pele, há um sinal óbvio de grave privação de oxigênio. Desmaio. Se o oxigênio que o cérebro recebe não for suficiente, ele tenderá a reduzir seu funcionamento, a ponto de gerar um desmaio ou síncope. Dor de cabeça. Quando a hipoxemia arterial é intermediária e persistente, há uma dor de cabeça e sinais de abaulamento. Essa dor não é aliviada por anti-inflamatórios comuns. Problemas de coordenação motora. O cérebro precisa de oxigênio para realizar todas as suas funções regulatórias. Essas funções incluem coordenação motora para andar e se mover. Na hipoxemia arterial, pode haver dificuldades em atividades simples, como caminhar ou alcançar algo com as mãos. Vômito e náusea. Arritmias. Câimbras musculares, principalmente à noite. Efeitos a longo prazo. Se a hipoxemia arterial persistir com o tempo, o corpo humano tentará se adaptar a essa nova situação. Uma maneira de se adaptar é produzir mais glóbulos vermelhos para transportar oxigênio. Esta situação é chamada de poliglobulia. A poliglobulia pode estar presente no corpo sem causar alterações. No entanto, deve ser controlada para que não seja excessiva e altere a circulação normal do sangue. As arritmias são outro efeito de longo prazo da hipoxemia arterial. O coração muda sua frequência e intervalo de batimento, para compensar a falta de oxigênio. Se a arritmia ficar fora de controle, a vida corre risco. Finalmente, existe o efeito do cérebro. Distúrbios neurológicos como depressão, perda de memória e desatenção têm se mostrado muito comuns entre pacientes com DPOC. Essas alterações estão ligadas à hipoxemia arterial.